Olá, queridos, muito bom dia. Louvado seja Deus. Que maravilha podermos estar novamente reunidos para compartilharmos mais uma poderosa palavra de Deus. Mais um café diário está chegando fresquinho para a sua vida, para sua manhã, para o seu dia, para o horário que você estiver ouvindo essa mensagem, inclusive até a noite. Tem dia que a gente está tão corrido que a gente não consegue parar para responder uma mensagem. Mas sem sombra de dúvida, é um momento certo, você vai ter contato com essa mensagem, Deus vai falar poderosamente com a sua vida. Espero que esse dia, essa quinta-feira, esteja sendo uma quinta-feira muito abençoada. Que Deus possa te fortalecer, te guiar em tudo que você fará nesse dia. Quero compartilhar com vocês nessa manhã, aqui no livro de Marcos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número... Marcos, capítulo de número 9, a partir do versículo 14, que nos diz assim a palavra do Senhor. E quando se aproximou dos seus discípulos, viu ao redor dele grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele os saudaram, e perguntou aos escribas: que é que discute com eles? E um da multidão respondendo, disse: mestre, trouxeram um filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que apanha, despedaça-o, ele empurra, ele range os dentes e vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E ele respondeu-lhe e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me o rapaz. E trouxeram. Quando ele o viu, logo o espírito que estava no rapaz se agitou. Então, caindo endemoniado por terra, resolvia-se escumando-se. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu, pois, crer, tudo é possível que quer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Que texto impactante. Que texto impactante. Preste muita atenção. Você entendeu a leitura que eu fiz? Você prestou atenção na leitura que eu fiz? Olha que decepção para Jesus. Olha que decepção para Cristo é quando aqueles que são seus seguidores, quando aqueles que dizem serem cristãos, perde tempo com conversas que não irão trazer ninguém para Cristo. Eu vejo hoje, com o aumento da tecnologia, com o aumento do conhecimento, tem muitas pessoas que estão se tornando mestres, doutores, autoridades no meio cristão, e são intelectuais, acumulam currículos, diplomas em suas paredes e apresentam-os com grande honra, representa com grande orgulho dos seus feitos, das suas conquistas, dos seus cursos adquiridos, suas formações, suas viagens para fazer curso, e se tornam, na verdade, diplomatas cristãos. Conhecem toda a teoria, mas não conhecem a prática. O que eu quero falar com você nessa manhã
nós fomos chamados não para esfregarmos na cara de ninguém autoconhecimento. Nós fomos chamados para que as pessoas vejam em nós a imagem daquele que nos chamou da morte para a vida. As pessoas não estão preocupadas, não estão interessadas quando eles vão numa igreja e ouvem lá um pregador, ou um pastor, um dirigente batendo no seu peito e se elogiando pelos seus feitos, por isso ou por aquilo. Aquelas pessoas que estão ali não estão preocupadas com isso. Aquelas pessoas estão ali porque elas querem ser alimentadas de algo que elas viram, foram convidadas e com a promessa de que tem algo de Deus naquele lugar. Os discípulos de Jesus, no texto que nós lemos, estão discutindo com os fariseus, com os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no período de Jesus, eram homens que conheciam a lei de Israel, conheciam os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que são os 5 primeiros livros chamados de Torá, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles são chamados de Torá. É um livro em que, para Israel, é o livro mais importante de toda a Bíblia, deixando bem claro que eles não reconhecem o Novo Testamento. E vocês sabem que os 5 primeiros livros da Bíblia são o livro de Gênesis, livro de Êxodo, livro de Levítico, livro de Números e livro de Deuteronômio, nessa sequência. Esses livros são regras de fé, de prática dos judeus. Então a Bíblia diz que o maior profeta que eles reconhecem é Moisés. Então a Bíblia diz que eles são altíssimos conhecedores da lei. São representantes da lei, conhecedores da lei, responsáveis de ensinar as pessoas acerca da lei. Esses são os escribas. Jesus está havendo uma discussão entre os seus discípulos e esses escribas. Jesus chega exatamente no momento, olha só, querido, que terrível. Enquanto uma multidão de pessoas estão ali vendo aquela discussão, religiosos brigando para quem sabe mais, e as pessoas ali querendo serem alimentadas. É mais ou menos eu ficar discutindo com um católico, é mais ou menos eu ficar discutindo contra um... Não falo nem de outro segmento, eu falo daqueles que usam a Bíblia como regra de fé. Eu brigando, discutindo no meio da rua com um testemunho de Jeová. É ridículo ver um cristão discutindo com alguém que é da presbiteriana, da batista, discutindo contra alguém que é da igreja do sétimo dia. Então isso é ridículo, porque as pessoas vão ver e não vão ter nada de positivo para receber da parte de Deus daquele lugar. Quando você vai num canal de televisão, num canal de rádio, para debater a palavra de Deus, quem sabe mais, fica aquele sentimento de pessoas que, eu sou do lado do pastor fulano, eu sou do lado do pastor fulano, e torce para que o outro pastor seja envergonhado. Irmãos, é a palavra de Deus. Deus não nos chamou, Cristo não morreu na cruz por nós para nós ficarmos discutindo quem sabe mais. Isso não é importante. Se Deus deu condições, capacidade para se preparar, para estudar, é para que você ensine a outras pessoas a verdade, não é para poder você ficar exibindo os seus talentos, não. Eu prefiro não saber muito, mas o meu necessário eu colocar em prática e atrair outras pessoas para Cristo. Então essa vergonha, Jesus está vendo, as multidões estão vendo ali os seus discípulos discutindo com os judeus, que também era povo de Deus, não deixava de ser povo de Deus, discutindo algo que não levaria ninguém a nada. Jesus chega no exato momento e diz: o que está acontecendo aqui, gente? Minha oração, querido, é que muitas das vezes que Deus se manifestasse dessa maneira em alguns cultos, em alguns programas. E o que vocês estão fazendo aqui?
Vocês estão discutindo o que? A minha palavra não é para usar para discutir com ninguém. A minha palavra é para salvar, a minha palavra é para resgatar, a minha palavra é para socorrer, a minha palavra é para abraçar, a minha palavra é para corrigir, para que o homem se arrependa dos seus maus caminhos e venha para mim. Essa é a finalidade da minha palavra, essa é a finalidade do sacrifício de Cristo na cruz. Jesus ele entra no meio daquela confusão e diz: o que está acontecendo? E não é nem os discípulos de Jesus que falam, estavam inflamados pela discussão, e nem é os fariseus, judeus fariseus, que também estavam inflamados pela briga. Quem vai falar para Jesus, meu Deus, quem vai falar para Jesus o que tinha acontecido, o que tinha sido gerado inicialmente aquela discussão, é a multidão. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se nós que estamos na presença de Deus não clamarmos, Deus levantará pedras, e essas pedras clamarão. Aqui a multidão que estavam ali para ser alimentada, Deus os levanta para mostrar para os discípulos, para os conhecedores da lei, que Deus não precisa de mimados na sua presença. Deus não precisa de homens que se acham autossuficiente, se acham insubstituível. Quando Deus quer, Deus levanta quem Ele bem quer. Se eu e você não fizermos a obra de Deus, se eu e você não nos dedicarmos àquilo que Deus colocou em nossas mãos, não tem problema, querido. Deus tira você de cena e coloca outra pessoa que não tem nome, não é reconhecido, que pela sociedade não é nada, porque para Deus nada é impossível, como diz em Lucas capítulo 1, versículo 37. A multidão é que vai dizer para o Senhor Jesus: Senhor, a discussão começou porque um homem veio até os teus discípulos com um filho dele endemoniado, e eles não puderam o expulsar. Então por isso começou essa discussão. Olha só, querido. Então eles não puderam expulsar, então começou essa discussão entre eles e os escribas. Aí Jesus perguntou: cadê o homem com seu filho? E trouxeram o homem novamente. Quando aquele homem chegou, primeira coisa, deixa eu parar um pouquinho aqui antes. Vamos parar um pouquinho nesse negócio aqui. Hoje o pau vai quebrar na carra de Noca. Segura aí. Vamos parar um pouquinho aqui. Antes de eu entrar na história do pai do homem ali, eu quero falar algo muito importante. Cristo Jesus deu autoridade para os seus discípulos, para aqueles que o seguem, contra todos os demônios, contra todo o mal. Não adianta a gente vestir capa de santidade, capa de servo de Deus, e não adianta se esconder, porque Deus sabe quem cada um de nós somos. A gente engana todos ao nosso redor, mas não tem como enganar aquele que nos vê por dentro e por fora. Então a autoridade de Deus, que Ele delegou aos seus servos que os seguiriam, só funciona quando eu e você estamos na posição. Repito o que eu já disse desde o início: você pode ter todo o conhecimento humano, intelecto, teológico de todas as religiões existentes na face da terra, mas se você não tiver autoridade dada por Deus, e teus diplomas não prestam para absolutamente nada, o teu anel no dedo, o teu sapato de cromo alemão, o teu terno importado não serve de absolutamente nada, a tua igreja com ar-condicionado central, bancos acolchoados, instrumentos de última geração, não serve para absolutamente nada, se a tua vida não tiver autoridade da parte de Deus, se a tua sinceridade não tiver segundo a vontade de Deus. Não adianta, que não serve para absolutamente nada. Tu não vai expulsar, tu não vai ter autoridade contra absolutamente nada, e vai passar vergonha, porque Deus vai permitir. Ponto. Quando o homem chega no cenário, novamente, que Jesus agora o chama, Jesus vai perguntar para aquele homem, para aquele pai, quanto tempo aquele moço estava naquela situação.
E ele vai responder: Senhor, ele está nessa situação desde a sua infância. Desde que ele é criança, ele foi possuído por esse espírito. E esse espírito faz de tudo para o destruir. O taca no fogo, o taca na água. E algo muito interessante, querido, que eu prestei atenção na leitura desse texto, que o pai declara que já era para o seu filho não estar mais vivo, de tanto sofrimento e de tantas vezes que aquele espírito se apoderava dele. Mas por que o filho ainda estava vivo? Porque tinha um pai. Porque tinha um pai que estava junto com ele, dizendo para ele assim, ó: eu vou sofrer junto com você. Quando esse espírito te pegar, eu vou te agarrar, eu vou te abraçar. Quando essa luta vier, quando essa provação chegar, eu vou estar junto com você. E o que você apanhar, eu vou apanhar. O que você for humilhado, eu vou ser humilhado. Quando te jogarem no fogo, eu vou me jogar no fogo com você para te salvar. Vai os dois se queimar. Quando for na água, tiver que se afogar, vai se afogar os dois. Mas eu vou estar do teu lado. Eu vou me sacrificar para garantir que esse mal não te destrua. E uma hora, eu acredito que você vai ser livre desse mal, porque eu não vou desistir de você. Oh, louvado seja Deus, querido. Parece que eu ouço Deus dizendo como esse pai: se você passares pelas águas, eu passarei contigo. Se você passares pelo fogo, eu estarei contigo lá também. A palavra do Senhor nos garante que Deus está conosco em todos os momentos. Até nas horas da dificuldade, do sofrimento, Deus também está lá. Por mais que nós não vejamos com nossos olhos como gostaria de ver, mas Ele está lá do nosso lado. E o nosso Pai Celestial sabe que essa provação, que essa angústia, que esse sofrimento não perdurará para sempre. Está chegando um tempo, está chegando um dia em que todo mal cairá por terra sobre a sua vida. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele olha para aquele homem e diz: tu crê? Ele diz: sim, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Olha que pai. Aquele pai também estava afetado. Por mais que o seu corpo físico não tinha sido atingido da forma que o seu filho estava sendo atingido por aqueles demônios, ele não deixou de sofrer junto com o seu filho. E quantos pais que vão ouvir essa mensagem, e quantas mães que vão ouvir essa mensagem, têm orado pelo seu filho, têm orado pela sua filha, que está entregue às drogas, está entregue à prostituição, seu filho que foi criado num lar evangélico e hoje não está mais, aquela pessoa que você tanto ama, que você tem orado para que ela vá para Cristo, para se arrepender dos seus pecados e reconhecer a Cristo. Quero dizer para você, querido, que Deus também está vendo você se desgastando. Deus está vendo você pagando um alto preço. E eu quero declarar para você nessa manhã: Deus não tem somente restauração, cura para aqueles que você está orando. Deus também tem restauração para você que está orando, para você que está sofrendo, para você também que está pagando alto preço. Deus tem renovação para aquele pai também. Quando ele clama ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé, ele está dizendo: Senhor, o que está me garantindo a permanência, a continuidade é a fé, mas até ela está acabando. Eu sinto que está acabando. E ele pede depósito, ele pede preenchimento, aquele que tem nas suas mãos todo o poder. Ele diz: Senhor, aumenta a minha fé. Tem horas, querido, que você pode ser o crente mais espiritual, mas tem hora que vai te faltar força. Tem horas que vai te faltar fé. Tem horas que vai te faltar ânimo. E é nessa hora que nós precisamos lembrar que o nosso Pai está sempre presente. A Bíblia diz que o Senhor Jesus expulsa o demônio daquele garoto. Aquele garoto volta em si, é restaurado, e o seu pai também é restaurado e é curado. Nessa manhã eu encerro esse café diário dizendo para você
que o Senhor vai te levar para lugares que realmente irão cuidar de você da maneira que realmente deve ser cuidada. Deus vai te levar para lugares, para a igreja, para ambientes onde vocês serão realmente tratados. E a sua família, e aquele que você ama, que você já não sabe mais o que fazer, Deus vai te levar para um lugar, ou então Deus vai mandar pessoas para te buscarem, para que você possa encontrar a paz, a liberdade e a salvação que você procura para você, para sua casa. Amém? Que Deus te abençoe, querido, e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.